Quanto que nós temos nos dedicado a Deus e ensinado os outros, o mundo, colegas, familiares, o padrão de Deus. Porque aqui, o Davi, a primeira vez que ele pegou a arca, deu tudo errado. A segunda vez ele já fez certo. É o que a gente falou, né? Davi, ele errava, mas era uma vez só. Ele parava, ele pensava, peraí, vamos fazer direito agora. Então, os sacrifícios é tempo, é investimento, essa disposição de sacrificar a minha carne. Essa disposição de ser um santuário, um templo do Espírito Santo. A cada 6 passos, com calma, com diligência, com foco, tendo a atitude que o Senhor espera de mim. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor separou o melhor vinho para a minha vida e eu já estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Bom dia a todos. Podem se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus. Um dia muito abençoado, começando dessa maneira, dando as primícias do nosso dia, da nossa saúde, do nosso tempo. São presentes, são privilégios que nós temos. Graças a Deus. Diga comigo, meus queridos, a cada 6 passos. A cada 6 passos. Vamos entender isso ao longo da palavra. Deixa eu começar para a leitura aqui no Salmo 119, 11. Vamos juntos, por gentileza. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a sua palavra no meu coração, guardei profundamente, guardei com muito cuidado, com muito carinho. Quando você recebe uma joia, quando você tem algo valioso, você guarda numa caixa especial, você guarda num lugar especial, você coloca um plástico para proteger, você coloca num cofre para que aquilo ninguém tome. Então, a coisa mais valiosa que nós temos é a palavra do Senhor. Porque a única coisa que muda a vida de uma pessoa é a palavra. E nós precisamos entender isso. O caráter de uma pessoa, ela leva cerca de 21 anos para ser formado. Por isso que há um ataque tão grande do diabo para destruir com as crianças e com os jovens. Porque quando uma pessoa já está com o seu caráter muito bem já formado, dificilmente ele sai. Pode sair? Pode sair. Mas é um perfil, um público já mais difícil. Tanto para a palavra entrar e as mudanças acontecerem, quanto para a carne, para as coisas erradas entrarem. Então, tem esses dois lados. Mas quando tem um caráter que está em formação, aquele caráter ainda pode ter curvas no meio do caminho. Por isso que nós vivemos uma geração tão fraca, tão derrotada. Porque é aquela geração que está recebendo centenas, milhares de estímulos e dando tudo à sua carne. E não tem pais que muitas vezes estão acompanhando esses filhos. Porque os pais também estão distraídos. Casais que não têm lutado pela sua família. E por que isso? Escondi a tua palavra no meu coração. Por que tudo isso? Por que essa fraqueza? Por quê? Qual a razão de tantas destruições e uma vida desestabilizada? Porque a palavra não está no coração. Infelizmente, muitos pais acabam sendo até os piores exemplos para que essas crianças peguem um exemplo. Eles vão pegar de quem? Dos pais. Então, muitas vezes, esses pais não têm sido os melhores exemplos de conduta, de caráter. As crianças não veem
muitas vezes, a diferença do pai dele, da mãe dele, daquele colega que não é cristão, não vai em lugar nenhum. E às vezes nós vemos um outro fenômeno. Muitas vezes os filhos, o ímpio, né? Os filhos das trevas, têm agido com mais sabedoria até do que muitos crentes. Às vezes tem lugares, tem coisas que a gente vê e ouve que tem muito mais coerência do que muitos que estão recebendo a palavra viva, mas não estão guardando no seu coração. Então nós somos atacados todos os dias, bombardeados com notícias, com rede social, com opiniões, com uma série de coisas que o único propósito disso é para nos distrair. Mas quando a palavra de Deus está no nosso coração, nós temos temor, nós desenvolvemos uma incapacidade de pecar contra o Senhor. Nós pecamos? Pecamos. Erramos? Erramos. Mas quando a palavra verdadeira está no nosso coração, eu sou incapaz de ir lá e perseguir aquele pecado, de ir atrás daquele pecado, porque eu escondi essa palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu peco, eu deslizei. Davi errava? Errava, e errou erros gravíssimos. Adulterou, assassinou, mas era uma vez. Diferente de Saul, que tinha lá os lampejos de sanidade dele, assim, meu filho, pequei. Mas amanhã, no dia seguinte, estava lá perseguindo o Davi. Ah, mas agora vem aqui, vamos fazer um sacrifício a Deus. Mas também se alguém comer alguma coisa aqui, vai ser morto. Tudo desequilibrado, tudo descontrolado. Porque não tinha escondido no coração dele a palavra do Senhor. Então, o mal de muitas pessoas, pessoal, nos nossos dias, é não saber dizer não a si mesmo. Fala comigo, eu preciso aprender a dizer não a mim mesmo. Isso é fácil, sim ou não? Não, isso é um treinamento. É um treinamento mental, um treinamento espiritual. Porque para nós vivermos uma grande vida, nós vamos precisar colocar as coisas certas dentro de nós. Porque todos os dias a gente está colocando alguma coisa, algum alimento você põe para dentro. Algum alimento de notícia, algum alimento de inveja, algum alimento de carnalidade, como algum alimento de fé, algum alimento de boas atitudes, de generosidade, nós estamos colocando coisas para dentro. Assim como se você pode ir lá e tomar um café da manhã correto, ou você pode ir lá e comer uma rosquinha, tomar um café e assim você vive, passa o dia. Você botou alguma coisa para dentro. Sem comer você não fica. Sem comer espiritualmente, nós não ficamos também. Então, olha como diz aqui, em Josué 1:8. Isso é muito importante. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então ser um servo, ser um crente vitorioso vai exigir muito de nós, muita dedicação, muita humildade, muito investimento. E o que o Senhor orientou Josué, que foi o receito do sucesso dele? Medite, pense na coisa certa. Ou seja, pensar em problemas, pensar em preocupações é uma meditação. Então, ele está falando, medita na palavra, nas palavras do livro dessa lei. Porque se eu não medito dia e noite nas palavras do livro dessa lei, eu vou meditar dia e noite nas preocupações, naquilo que eu não cheguei ainda, que eu não alcancei ainda, na ofensa que me fizeram, no passado, nas injustiças. É exatamente isso, pessoal. Esse tem que ser o nosso entendimento. Eu não vou ficar sem comer.
Se eu não como a coisa certa, eu vou comer a coisa errada. Se eu não medito na coisa certa, eu vou meditar na coisa errada. Se eu não boto para dentro os valores, os princípios, o que vai sair de mim? Carne. O que minha família vai receber? Carne, mundo. Atitudes imaturas. Porque tudo que entrou negativamente, tudo de ruim que entrou, se a gente veio com crenças, se a gente veio de um lar desequilibrado, se nós viemos de um jeito descontrolado, aquilo entrou por repetição. Foi aquilo que você recebeu como um padrão, porque o mais forte prevalece. Então, muitas vezes, a postura carnal, a postura desequilibrada, foi aquilo que foi mais recorrente na sua vida, na sua infância, na sua casa, com seus pais. Então, você veio com aquela mentalidade. Ou, às vezes, você veio de um lar onde as pessoas não tinham sonhos, eram passivas, eram invejosas, eram miseráveis mentalmente, não acreditava que podia, não enxergava potencial nela em nada. Então, aí você veio, o mais forte prevaleceu, o pensamento mais forte prevaleceu. Aquilo que você ouviu tanto, falaram tanto, e você acabou pegando aquilo. Então, a palavra de Deus, quando eu medito nela, quando eu declaro ela, é o que vai fazendo a metanoia, que vai fazendo a transformação do meu caráter, da minha forma de pensar, da minha forma de falar. Então, quando você ora, é o que nós falamos acho que na sexta-feira, a oração é uma petição. Jesus, ele nos ensina a orar e ele nos ensina a pedir. Ou seja, a oração é uma petição. Você está apresentando a Deus, você está conversando com Deus. Então eu estou pensando na coisa certa, eu estou meditando na coisa certa. E quando nós oramos, a gente se acalma. Quando nós oramos, a gente tem foco. Quando nós oramos, nós sentimos segurança. Quando nós oramos, nós trazemos um equilíbrio para a nossa vida, para a nossa alma. Mas se eu estou ouvindo o mundo, se eu estou ouvindo colegas, se eu estou ouvindo pessoas, eu falo de problemas, eu reclamo, eu uso minha boca para o mal, eu digo que isso não dá, que isso não vai funcionar, que a minha vida é uma porcaria, que a minha esposa não vai mudar, que o marido não vai mudar, que o meu filho não tem jeito. Estou meditando nisso e eu estou botando para fora. E se eu faço isso, qual vai ser o meu resultado? Esses que eu estou declarando. Porque a palavra diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem gosta de usar a boca vai colher do seu fruto. Você é uma pessoa abençoadora, você vai colher desse fruto. Se é uma pessoa amaldiçoadora, você vai colher desse fruto. Então a gente vive num tempo onde, mais do que nunca, exige muita atenção da nossa parte. Talvez você já tenha ouvido essa história, que há já Bíblias sendo lançadas, faltando versículos. Ao invés de colocar a Bíblia completa, e aquelas que em algum manuscrito não tinha, ele colocar aquela observação, não, ele já vem sem, e já diz, em alguns manuscritos não consta isso. Então, pode pesquisar. Já há Bíblias que vêm faltando pedaços. Versículos, inclusive, versículos fundamentais, que é impressionante, só os fundamentais que eles abstraem. Então, se eu não tenho uma Bíblia, se eu não leio a Bíblia, eu sou levado por qualquer doutrina. Qualquer videozinho, qualquer ideologia, qualquer situação que aparece aí, e ainda mostra na Bíblia, porque na Bíblia já daqui a pouco está faltando pedaço. Está na Bíblia, mas eu não conheço, eu não tenho a Bíblia, eu não chequei, eu não fui lá e verifiquei. Então a gente vive nesse tempo. Doutrinas diabólicas, a porta larga, lugares que pregam a facilidade, a graça sem cruz, sem sacrifício, um excesso, um emocionalismo, a pessoa vai lá e chora e derrama tal, e sai a mesma coisa. Por quê? Porque não é emocionalismo que muda a nossa vida, é justamente uma consciência real e verdadeira. Eu escondi a palavra no meu coração, então está aqui dentro. Se a palavra está aqui dentro, eu tenho temor. Então eu não vou entrar para a imoralidade porque alguém está vendo, porque eu tenho temor.
Eu não vou trair a minha esposa porque ela pode ver e me pegar e eu não ter mais credibilidade. Não, porque eu tenho temor. Eu não vou desviar algo dessa empresa, ou eu não vou aqui, ó, veio $1 de diferença, veio 3 centavos faltando a mais do meu troco. Eu vou devolver, não porque eu vou, vai me pegar, eu vou para a cadeia por 3 centavos. Não, é por causa do temor. São nos detalhes. Nos detalhes que o Senhor está observando o nosso nível de temor. Mas quando não tem pessoas que guardam essa palavra no coração, é onde portas são abertas. Onde nós vemos uma tragédia acontecendo nos nossos dias. Filhos entrando no mundo da pornografia, com a mente derretida, né? Assim, não tem nada, não acontece nada, são pessoas insensíveis, crianças insensíveis, jovens insensíveis. Por quê? Porque já estão dessensibilizados, não tem mais a inocência, já foi há muito tempo, o prazer nas coisas, em brincar, não, já virou um vício. Já virou um vício, mas isso começa onde? Já entregou o celular, o tablet, já entrou na pornografia. Não. É essa repetição. Você pode ver. Eu estou sempre de olho. As meninas talvez mexam no tablet uma vez por uns 20 minutos na semana. E quando você está ali perto, você está ouvindo, você pode botar no modo avião. É incrível. Você pode cortar a internet. Só deixou lá o joguinho. Entra, aparece lá, está dentro do próprio sistema do joguinho, propagandas. E se você esquece de desligar o modo avião, a internet, o Wi-Fi, entra coisas, vídeos, jogos que já partem para uma sensualidade. Aí essa sensualidade vai estimulando aquela criança a buscar, a olhar as coisas, não mais como aquela coisa natural e inocente, mas já começa a olhar com malícia. E nessa malícia já vai no Instagram e já vê, já lá tem o corpo bonito, e aí você já parte para outra linha. Então é muito sério, pessoal. Os pais, muitas vezes, abrindo essas portas da imoralidade. Não, mas eu estou só com a minha esposa, estou só com o meu marido, mas... E o leito conjugal? Se o leito conjugal está sendo contaminado por coisas, hábitos ou atitudes contrárias à palavra, sem temor, são portas que estão abertas. A imoralidade é uma porta aberta. Não é imoralidade só amante, não. Dentro do casamento. Mas não pode tudo? Não, não pode tudo. Não pode. São portas. Atitudes, objetos, coisas que são portas que vão afetar os filhos, que atacam os filhos na identidade. Olha como é que tem sido hoje em dia. Menino não sabe se é menino, se é menina. É uma loucura, mas de onde vem isso? Porque essa geração... Não, o gene, o corpo, é tudo igual. O que mudou é o que está recebendo. Se não guardou no coração, está guardando outra coisa no coração. Se não é a palavra, está sendo outra coisa. E aí está saindo. E aí o estímulo dali, o estímulo de lá. E aí o negócio vai estragando. Então são situações muito sérias que nós precisamos lidar. Mas o mal de muitas pessoas é deixar para amanhã. Depois eu vejo isso. O mal de não lidar com as coisas na hora, o mal da procrastinação, o mal de achar que isso não é problema, que isso é bobagem. E essa história aí, é velha. É velha. Desde do Jardim do Éden, essa conversa é velha. Não precisa de tudo isso. Não é tão grave assim. Não é tão sério assim.
É isso que vem na nossa cabeça. É isso que as pessoas falam para você, para mim. Quando você vai falar de orar, vai falar de estar na igreja, não, que isso, não precisa de tudo isso não. Mas o cara passa dias e dias no Brasil, por exemplo, no carnaval. Uma semana lá. Isso não é problema. A pessoa passar o final de semana inteira assistindo séries e fazendo a maratona lá das séries que ele gosta, não tem problema, não, você merece. Você está descansando, né? Você trabalhou a semana inteira. Mas fala de fazer um jejum, de ficar em jejum no domingo, de Santa Ceia. Nossa, já começa a cair a pressão, já também deixa, eu preciso sentar, preciso de uma balinha, de um negocinho. Vamos orar na madrugada? Não, mas está cansado. E a pessoa nem dorme cedo. Mas quando é para a parte espiritual, é difícil. Não precisa de tudo isso. A serpente falando, você não precisa de tudo isso. Certamente isso não vai mudar. Certamente Deus sabe do seu coração. Olha a mentira. Olha a mentira. É o diabo. Tira da sua vida espiritual, mas não tira da sua carne. Tira da sua família, mas não tira de você. Não tira da sua carne, não tira das suas vontades. E aquilo que eu não lido vai voltar contra mim. Então, quanto mais eu guardo a palavra no meu coração, mais eu cresço. Mais eu cresço na integridade. Mas eu cresço na qualidade do meu casamento, por exemplo. Mas eu cresço como pai, mas eu cresço como profissional. Quanto mais a palavra está sendo colocada, a integridade, excelência, honestidade, temor, mais eu estou crescendo no meu casamento, mais eu estou crescendo como pai, mais eu estou crescendo como profissional, porque eu estou crescendo em Deus. Quanto mais eu cresço em Deus, mais eu cresço nas outras áreas. Porque eu simplesmente decidi fazer o que Deus mandou. A palavra está no meu coração. E não mais o que eu estou sentindo. Quero fazer, faço, não quero, não faço. Estou com raiva, vou tentar prejudicar. Amo essa pessoa, quero, nossa, tudo para mim, então agora eu dou tudo, depois estou com raiva, não quero nada. Não é, essa não é a postura. Essa não é a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O diabo quer que a gente fique num mundo miserável, pequeno, amargurado, remoendo coisas, com ódio. Às vezes você vê pessoas com um olhar, o olhar dela é pesado. O olhar dela é triste, o olhar dela é de raiva, o olhar dela é de revolta. O olhar da pessoa está falando. Não, ninguém está vendo, os seus olhos estão falando. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não tem gente que você chega assim, nossa, vamos sentar e vamos conversar, você até perde a hora, é tão gostoso, tão agradável. Os olhos da pessoa têm luz. Ela fala de coisa boa, ela não fala, tem problema, como todo mundo tem problema, mas a vida dela não é aquele problema. Ela entendeu, é um processo, vamos passar. Deus vai dar graça, Deus vai abençoar, mas tem aquele que bateu o dedinho na quina da cadeira, aqui, da porta, acabou o dia dele. Não fala comigo, eu estou com raiva, estou com dor, é um egoísta. Se seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso. Você chega a pessoa assim, tudo bem? Deus te abençoe e segue reto, porque assim, ali não vai ter o que agregar ali não. Por quê? Porque a pessoa não quer. A pessoa quer manter o velho padrão, quer viver alterar, quer viver o passado, quer ser o atraso, quer viver ainda com o mundo me deve. Esse é o tempo que a gente vive, o mundo deve alguma coisa a alguém. As pessoas reclamam, as pessoas botam problemas, tudo, mas Deus quer o quê? Deus quer um povo leve. Deus quer um povo generoso, um povo que agrega coisas incríveis à vida das pessoas, agrega testemunho, agrega alegria, agrega exemplo. Exemplo. Eu vou dar o melhor exemplo aqui,
exemplo de integridade, exemplo de bom humor, exemplo no trânsito, exemplo no trabalho, exemplo em casa, exemplo com os filhos, exemplo nos bastidores e fora dos bastidores. Então, quando nós entendemos isso, nós damos um salto na nossa vida. Às vezes tem coisas que estão travadas na nossa vida porque a gente não entendeu ainda. Porque eu preciso dar um salto de maturidade. Quando eu recebo a palavra, eu fico com a verdade, eu cresço na verdade, eu cresço na maturidade. Isso só vai acontecer de um jeito, guardando a coisa certa no meu coração. Mas vão vir setas, vai vir afronta, vai vir ataque, mas eu não vou cair nessas armadilhas, porque eu sei que são armadilhas. Por quê? Como que eu sei que são armadilhas? Porque eu conheço a palavra. É como a bispa fala, né, o bordão dela desse momento, né? Mas o povo não lê a Bíblia. Se o povo não lê a Bíblia, como é que eu vou conhecer a palavra? Se eu não invisto na minha vida espiritual, investir na vida espiritual não é alguém fazendo algo por você, não é você vindo aqui e recebendo uma palavra. Eu não sou um consumidor, eu não posso ser um consumidor. Eu tenho que ter o meu momento com Deus, o meu momento de oração. Mas eu só oro na igreja, eu só leio a Bíblia na igreja. Não, eu tenho que ler a minha Bíblia, eu tenho que crescer em Deus, eu tenho que crescer na palavra, eu tenho que entender. Porque eu estou meditando, porque a gente sabe como é que é. Às vezes tem alguns versículos, algumas palavras, que às vezes o pregador está lendo, e se falar para você falar o que vem depois, dependendo do dia, dependendo do momento, você não sabe. Por quê? Porque o seu olho está enxergando, mas você não está acompanhando. A gente sabe que é assim. Às vezes acontece. Às vezes você está mais distraído, às vezes está mais cansado, né? Às vezes teve um dia mais puxado. Então, às vezes os seus olhos estão abertos, mas a sua mente está desligada daquilo. E se eu não tenho o meu foco de eu sentar, eu pego, vamos lá. Esses capítulos aqui, deixa eu ler, deixa eu aprender, deixa eu crescer. Porque o crescimento é próprio, é seu. Ninguém vai estudar por você, ninguém vai botar a coisa aí certa. Não, eu boto. E se eu não boto em mim, eu não boto em ninguém. Então, às vezes, a casa está bagunçada, os filhos estão carnais, os filhos estão imorais, os filhos estão mentindo, os filhos estão tendo atitudes imorais, tendo atitudes de falta de respeito, falta de equilíbrio na escola, dando trabalho. É o que eles estão pegando. Não, mas na minha casa não tem gritaria, não tem xingamento. Mas se não está sendo colocado a palavra, ensina o menino o caminho. Como é que eu ensino um caminho que eu não sei esse caminho? Qual que é a direção? Não sei, eu também não trilhei esse caminho. Então ensina o menino para que quando ele crescer, o que a gente falou no comecinho? 21 anos leva em média para a formação do caráter. Mas se eu não invisto agora, que é pequenininho, quando chegar lá na faculdade, já era, perdeu. Porque ele vai chegar e o mais forte vai prevalecer. Porque não teve alguém lá que botou a palavra, botou o valor, botou a honestidade, botou a santidade. Meu filho, você vai ser tentado, viu? Daniel, o segredo da vida dele era uma vida de oração. Porque quando ele chegou lá na Babilônia, ele tomou uma decisão. E Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. Por quê? Porque o pai e a mãe dele colocou a coisa certa naquele coração. Então, quando ele chegou num caminho, ele não se desviou daquele caminho. Falaram que você pode virar aqui à direita, viu? Você pode virar aqui à esquerda, viu? Não, o meu caminho é esse. Eu decido no meu coração. Meu pai morreu, minha mãe morreu, estou sozinho aqui, na terra da idolatria, mas eu decidi não me contaminar. Então decidi, é uma decisão, acabou, é uma decisão. É o entendimento. Porque o que a bispa falou recentemente, a roda dos escarnecedores, às vezes, mas aqui eu não tenho amigo, eu não vou lá para jogar bola, eu não vou lá no bar, não vou na casa de ninguém, tal. A roda dos escarnecedores do nosso tempo está na palma da sua mão. É ali que você tem acesso a tudo de ruim.
Não está falando de um programa, eu nem sei se foi inaugurado, se vai acontecer, se não vai, mas eu ouvi, apareceu em algum lugar aí, que a Globo está fazendo um novo projeto, né? Mais uma pá, que ela quer cavar um pouco mais a carga sobre todo mundo ali dentro, da destruição, né? Dos valores, grande parte da destruição do nosso país moralmente tem a ver com a influência que a Globo plantou, né? E aí agora está com um novo programa, né? Eu não sei o nome disso daí, mas é um amor, um amor aberto, um negócio assim, que é um relacionamento a três. Então entram casais lá como se fosse um reality show, e lá tem os solteiros que vão agregar esse casal. Então é o trisal. Então é mais uma moda aí, ó, que está sendo colocada. E vai aparecer um monte de cabecinha de vento, cérebro de ervilha, que vai começar a entrar nessa onda. Olha, deve ser esse o que vai mudar o nosso casamento. Olha só, botar um terceiro, oficialmente. Que antes tinha um terceiro que não era oficial. Amante, o amante e tal. Agora é oficial. Olha, você sabe, não estamos fazendo nada de errado, você está concordando com isso. E é isso aí. O mais forte vai prevalecer. Então, se a palavra, se os valores, se a família não tiver a força necessária, o mundo, a rede social, vai ser aquilo que vai desvirtuar essa casa, vai desvirtuar os filhos. Se todo mundo acreditasse nisso, pessoal, acreditasse na lei da semeadura, acreditasse que não é porque ninguém está vendo que Deus e o diabo estão vendo. Ah, ninguém viu. Eu entro só na barra anônima, eu apago o meu histórico, ninguém está vendo. O seu problema, se fosse alguém ver, não tinha problema. Mas o que Deus está vendo e que o diabo está vendo, isso devia ser o que te deveria arrepiar o cabelo da sua nuca. Porque é muito sério. Porque às vezes as pessoas vão plantando coisas que elas não têm condições de colher depois, não têm estrutura para colher. Mas a lei da semeadura, ela é obrigatória. Tudo que você planta de bom, você vai colher. Tudo que você planta de ruim, você vai colher. Então muitos estão ouvindo palavras assim. Tem muitos lugares, né? Nosso ministério é um lugar que prega a palavra, não é um lugar que você vai vir, vai cantar uma hora, vai ouvir um testemunho, alguma coisa assim, uma conversa, vai bater um papo com você e você volta embora para casa. Aí, o que falou mesmo? Não sei. Não, mas no nosso ministério você vai receber a palavra. Se você está inscrito nos nossos canais, tudo que você abrir lá vai ter uma Bíblia aberta, lendo para você alguma coisa, te explicando, te explanando alguma coisa. Então aqui você recebe a palavra. Mas muitos escutam ainda, ouvem a palavra, mas ignoram, como se não houvesse colheita nunca. Nunca vai haver colheita. Não entende que a única coisa que nos blinda do pecado é a palavra. O que faz uma pessoa lutar pelo casamento? O mundo fala, acabou o amor, está tudo certo, vamos buscar nossa felicidade. O que faz uma pessoa lutar pelo casamento? A palavra. O que faz uma pessoa ser generosa? O que faz uma pessoa ser íntegra no mundo onde fala-se tanto de amor, mas o que mais tem é raiva, é ódio dos outros? É a palavra. O que faz uma pessoa se tornar diferenciada? O temor à palavra de Deus. O que impede, vamos lá, vamos mais fundo, o que impede uma pessoa acessar a imoralidade? O temor a Deus. É muito fácil hoje. Muito fácil. Antigamente você precisava ter revista, tinha que ter o horário certo na TV, da madrugada. Hoje em dia, qualquer dia, horário, tá facinho. O que te impede de fazer isso? Se não for o temor? Nada. Nada. Olha o que diz em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual.
Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, fala comigo, é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor. Se eu contamino o meu corpo, eu estou contaminando o templo do Espírito Santo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando a gente vem tomar Santa Ceia, e nós lembramos e muitas vezes nos emocionamos, esse foi um alto preço que foi pago por mim e por você. Aí eu vou lá me vendo por nada, por lixo, por miséria. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. O nosso estilo de vida deve glorificar a Deus, o nosso corpo deve glorificar a Deus, o nosso casamento deve glorificar a Deus, o nosso vocabulário, as palavras que você lança, pesadas ou não, palavrões ou bênçãos, tudo deve ser para glorificar a Deus. Os nossos filhos devem glorificar a Deus, a nossa postura no trabalho, de excelência, de pontualidade, de generosidade, deve glorificar a Deus. Aqui em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, fala comigo, já passaram. Se eu digo que eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, com Cristo, a minha vida, fala comigo, necessariamente tem que mudar. Se eu digo que eu tenho Jesus, ela mudou. Tem que mudar. Eu não posso falar, eu aceitei Jesus. Eu estou mentindo ainda? Eu sou estouradão ainda? Eu sou uma pessoa imoral ainda? Eu gosto de estar na roda dos escarnecedores, eu conto piada suja ainda? Não aceitei Jesus não. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É diferente, como nós falamos, o Senhor espera santidade, não perfeição. Então a gente vai, às vezes escapa alguma coisa, fala uma bobagem, mas eu estou consciente, eu tenho temor, ela está no meu coração, não vou fazer isso de novo, não vou passar por isso de novo, não vou retroceder nisso não. Então se eu digo que eu sou cristão e nada ou muito pouco mudou, então não conheci Cristo ainda, porque as coisas antigas já foram, já passaram, eis que surgiram coisas novas, hábitos novos, palavras novas, sonhos novos, tudo novo. Então não tem essa, se eu sou de Cristo, eu não sou imoral, eu não sou invejoso, eu não sou desequilibrado, eu oro, eu gosto das coisas espirituais, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Do contrário, eu só estou me enganando. Eu digo que eu sou cristão, mas eu passo longe desse livro santo. Como eu falei o exemplo na sexta-feira. Tem gente que diz que não tem tempo para nada. Mas a gente recebeu uma notícia de uma pessoa que disse que assim, não tinha tempo para muita coisa. Para estudar, para crescer, para investir na casa dela, na família dela. Mas ela teve tempo de assistir em um canal do YouTube, 45 vídeos de 2 horas em um mês. Está lá no relatório do celular dela. Então ela teve lá 90 horas para investir em algo improdutivo na vida dela. 90 horas, mas de onde ela consegue tirar tanto tempo? Claro, ela tira da saúde dela, ela tira do crescimento intelectual dela, ela tira da vida espiritual, ela tira da família dela, ela tira do casamento dela, então ela arranja tempo. Por isso que a família está acabada, por isso que não está falando do mesmo jeito há 500 anos. Por quê? Porque não para pensar, para crescer, não lê a Bíblia, não cresce na palavra, não cresce, não melhora no casamento, não bota a palavra naqueles filhos, mas ela não tem tempo. Mas para a carne, nós temos tempo.
Gênesis 39. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então nós vemos aqui a postura de um homem de Deus. José fugia da aparência do mal. Porque para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, certas coisas são impensáveis de ser feitas. Tem coisas que assim, talvez para o mundo, eu falei assim, não, até dá para pensar, cogitar na hipótese, tem quem sabe isso, quem sabe aquilo, não. Para um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem a palavra de Deus guardada no coração, é algo inimaginável. Você acha, é um absurdo. Foi isso que o José falou. Como eu poderia fazer algo tão perverso? O meu patrão, ele deixou tudo nas minhas mãos, ele confia em mim. Ele só não, obviamente, a senhora, porque a senhora é a mulher dele. É simples. Ele ainda explicou o óbvio para aquela criatura. Como eu poderia fazer isso com ele e ainda pecar contra Deus? Ou seja, nunca. É impensável uma coisa dessa. Ou seja, é impensável algumas coisas. Não tem coisas na sua vida que, se alguém falasse para você fazer, você fala, jamais. Vamos lá, igual tinha aquele reality show que tinha antigamente, ainda quando tinha algumas coisas interessantes na TV aberta, aquele Sem Limite, eu acho que era isso, né? Lembra aquele rapaz lá que viajava o mundo inteiro, esqueci o nome dele, fugiu o nome. E ali tinha aquelas provas, né? De sobrevivência, de resistência e tal. E aí tinha a prova de comer o olho de cabra. Acho que todo mundo deve ter visto essa cena, né? Então, se te desse um negócio para você, vamos comer aqui um olho de cabra, eu sei, o que é isso? Jamais. Eu falei, é a mesma coisa aqui para o pecado. Tem que ser algo tão gritante dentro de você. O que é isso? Acha? Jamais. Jamais, eu não vou entrar nessa, jamais eu vou fazer isso contra Deus, contra o meu corpo, abrindo essa porta nos meus filhos, acabando com o meu casamento, atraindo peso, maldição para a minha vida, jamais. O que é isso? Então, tem que ser algo gritante. Mas muitas vezes as pessoas, não, é o diabo, olha só. Não, você não está bem. Vai para essa linha, só para você relaxar. Seu casamento, não está lá essas coisas. Todo mundo faz isso. Mas para um homem de Deus, uma mulher de Deus, certas coisas são impensáveis. Olha outro exemplo. Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, ou seja, não foi se esconder. Ele voltou para casa, foi para o terraço, abriu a janela, orou, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, fala comigo, como costumava fazer. Ou seja, ele não estava lá num momento, nossa, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu não posso falar com Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá um livramento. Não, ele fazia isso todo dia. Costumava fazer, o que ele costumava fazer? Ele orava, ele agradecia a Deus, ele buscava sabedoria, ele buscava discernimento, não é à toa que ele era o número 1 na Babilônia, não é à toa que ele era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios. Não é à toa que ele causava inveja e não tinham o que pegar nele. Por quê? Porque ele era um homem íntegro. Ele não era uma coisa nas costas, uma coisa nos bastidores, uma coisa para impressionar as pessoas e outra em outro lugar. Não, ele era uma pessoa, ninguém pegava ele, ninguém achava nada errado nele, porque ele era honesto, ele era íntegro, ele não maltratava as pessoas, ele era fiel, ele não roubava. Então, ele foi para casa,
e foi fazer o que ele costumava fazer, que era buscar a Deus. O segredo desse homem foi uma vida de oração. 3 vezes por dia, estando frio, estando calor, estando com problemas, estando numa boa, dormindo bem, dormindo mal, 3 vezes ao dia ele estava lá. Senhor, eis-me aqui, estou aqui diante do Senhor de novo. Então, quando ele teve um problema, ele não correu atrás para apagar incêndio. Tem gente que vive para apagar incêndio. Mas ele já tinha semeadura, ele tinha crédito com Deus. Presta atenção, ó. Falamos aqui de José e de Daniel. Daniel, como você sabe, se você ler o livro de Daniel, ele governava inúmeras províncias na Babilônia. José governava o Egito. Num tempo que não tinha telefone, não tinha Zoom, não tinha WhatsApp. E eu vou dizer aqui, eu que não tenho tempo para orar e ler a Bíblia, não dá para ele otimizar, ó, vamos pegar um avião aqui, ó, vamos fazer uma videoconferência? Não. Daniel tinha que viajar para cada província para cuidar das províncias. Você sabe muito bem que José andou o país inteiro. O Egito não é um lugar pequeno, você já viu lá no mapa. Egito é um lugar grande. E ele saiu pelo país, visitando os lugares, construindo celeiros, organizando as coisas. Ó, de tanto que produzir, 20% a gente guarda, e assim foi fazendo. Ou seja, e eu vou falar que eu não tenho tempo? Sem eles, tem tecnologia. Olha, vamos comparar, pessoal. Olha o que eles faziam. Olha o nível de excelência que esses homens tinham. Olha o nível de tecnologia que eles tinham. Antes, para mandar um recado, tinha que botar lá dois cavaleiros em 2 cavalos e mandar lá para o mensageiro. Ou quando estava uma fase melhor, mandava o pombo correio. Era no cavalo. Então, uma mensagem que era para chegar, tinha que botar 2 caras num cavalo rápido lá e vamos embora. E levava 2, 3, uma semana, um mês, mas chegava. Mas era na unha mesmo. Hoje em dia nós temos tanta tecnologia e as pessoas não têm foco. Corre para lá e corre para cá e faz isso, faz aquilo, no final não fez nada. É ou não é, pessoal? Então, por que isso? Porque eu sou muito mais eficiente que o José e que o Daniel. Não. Eles tinham disciplina. Hoje em dia as pessoas, boa parte, a maioria não tem disciplina. A maioria não tem gestão do tempo dela. Se perguntar para ela o que ela fez nesse dia, ela não vai saber. Eles sabiam. Eu visitei tal cidade, falei com tal pessoa, dei tal direção, organizei tal situação. Se perguntar para a pessoa, o que você fez hoje? Não sei. Eu fiz isso, fiz aquilo. Tá bom, mas o fruto disso, quanto você cresceu hoje? Não sei. Por quê? Porque estão sem gestão do tempo, estão indisciplinados, estão desfocados, falta prioridade nas coisas certas. 2 Samuel 6,13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Aqui é o ponto do nome do título do culto. A cada 6 passos. Aqui foi numa situação quando Davi buscou a arca do Senhor. A arca do Senhor ficou longe de Israel por muito tempo. O que significava a arca do Senhor? Fala, a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus estava longe das pessoas há muito tempo. Então, eles permitiram que a presença de Deus estivesse longe deles. E todo mundo vivendo numa boa. Esse é o problema. E aí começou a ter problema. Problema com o inimigo, problema com os filisteus. Coisas dando errado. Aí o Davi, ele foi buscar a arca. Só que ele buscou errado. Ele buscou sem discernimento. Ele foi buscar sem conhecer a Bíblia. Sem fazer do jeito de Deus.
Então ele teve uma ótima intenção, uma ótima motivação, mas ele fez do jeito errado, a forma foi errada. A intenção foi excelente, ninguém nunca tinha feito aquilo. Mas o jeito que ele fez foi errado. Ele botou num carroção, o Uzá encostou lá na arca, o boi tropeçou, ele achou que fosse cair, tá bagunçado. Encostou, morreu, é aquela coisa, aquela tragédia. Aí Davi parou, ficou pensando, será que Deus não quer que eu faça isso? Por que minha vida, por que não está dando certo e tal? Foi procurar, foi no sacerdote, vamos lá, vamos descobrir o que Deus quer. E aí foram, a cada 6 passos. Você imagina, 1, 2, 3, 4, 5. Outro sacrifício. E a cada 6 passos, eles estavam a 25 quilômetros do destino. Você imagina quantos e quantos sacrifícios foram feitos. E agora do jeito certo. Sacrifícios e os sacerdotes, os levitas carregando. Não é mais o boi, não é mais o carroção que levava a presença de Deus. Somos nós. Nós levamos a presença de Deus. Os levitas e os sacerdotes que estavam carregando a presença de Deus. E a cada 6 passos, eles paravam, o sacerdote fazia a oferta, fazia o sacrifício, vamos mais 6 passos. E um passo comigo andando é uma coisa, outro passo você carregando a arca de Deus, é passos mais curtos. Então, imagina o tempo, pessoal. Imagina a dedicação, imagina tudo isso. O que isso mostra? Ninguém tinha pressa aqui. Ninguém tinha pressa. Vamos fazer o sacrifício vamos fazer o processo que tem que fazer. Ninguém tinha pressa. Isso nos traz uma lição. Para me relacionar com Deus, eu não posso ter pressa. Posso ter pressa, eu tenho que acaba logo. Nossa, vamos lá, 10h16 já, vamos. Daqui a pouco tem almoço. Não, eu vou acordar cedo, eu preciso ir para o trabalho, porque o cliente, pegar, esse é horário de pico, vou levar mais tempo do que o normal. Não. Vai orar, vai consagrar o seu dia, vai falar com Deus. Não, eu chego em casa, quero assistir TV, quero descansar, quero relaxar. Não, calma, você pode relaxar, mas relaxa menos. Você está em guerra, uma guerra espiritual. Vai orar com seus filhos. Vai orar, você está vendo que o pessoal está meio tá agitado, está difícil, né? O marido está nervoso, a mulher está nervosa, mais do que o normal. Peraí, não vamos gritar, todo mundo gritaria na casa. Não, calma, vamos orar, vamos expulsar, vamos vigiar. Não vou ter pressa. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso fazer de forma dedicada, eu preciso crescer na intimidade. 25 quilômetros a cada 6 passos eles paravam para sacrificar. E o que a palavra diz? Que eu sou um sacrifício vivo, um sacrifício racional. Ou seja, eu estou pensando, eu estou tirando de mim para entregar a Deus. Se alguém quiser me seguir, se quiser. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente, hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não só um dia. Não só um domingo. Não só em alguma oportunidade, alguma situação. Não, pegue, carregue a sua cruz diariamente. Aí você me segue. Aí você me segue. Então nós fomos chamados para esse sacrifício vivo e racional. Então nós temos que analisar. Quanto que nós temos nos dedicado a Deus e ensinado os outros, o mundo, colegas, familiares, o padrão de Deus. Porque aqui, o Davi, a primeira vez que ele pegou a arca, deu tudo errado. A segunda vez ele já fez certo. É o que a gente falou, né? Davi, ele errava, mas era uma vez só. Ele parava, ele pensava, peraí, vamos fazer direito agora. Então, os sacrifícios é tempo, é investimento. O sacrifício que Deus espera é eu matar o orgulho.
Eu parar de guardar mágoa, parar de ficar brigado com as pessoas por causa de orgulho. O orgulho é miserável. O orgulho é o sentimento do diabo. É isso que derrubou ele. É o que muitas pessoas carregam. Por isso que o casamento não vai. Orgulhoso. Não perdoa. Rancoroso. Não, eu digo que eu tenho Deus. Jesus é tudo na minha vida. Jesus me ama e eu amo você também, mas eu não perdoo você não. Então eu vou agir com amor. Amor não é sentimento, é atitude de amor. Eu vou agir com equilíbrio, eu vou agir com sabedoria, eu vou dedicar tempo àquela situação, a Deus, à palavra, ao crescimento. Então, é ter essa disposição de sacrificar a minha carne. Essa disposição de ser um santuário, um templo do Espírito Santo. A cada 6 passos, com calma, com diligência, com foco, tendo a atitude que o Senhor espera de mim. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito. Eu peço que você feche um pouquinho os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Vamos analisar tudo isso que nós ouvimos, recebemos do Senhor hoje. Entender isso. A única maneira de nós vencermos é com o coração alinhado. Eu preciso estar alinhado a Deus. Então, nesse domingo, depois de uma palavra como essa, que em nome de Jesus eu creio que houve despertamentos, entendimentos, esclarecimentos. Qual o seu compromisso? O que você toma de decisão hoje? Quais os compromissos que você faz com o Senhor para se alinhar mais com Ele? Porque a vida com Deus é um investimento diário. Se eu não invisto, é o que a gente falou no comecinho, você sempre vai comer alguma coisa. Você pode comer um saco de Doritos, como você pode comer uma carne, uma salada, um arroz, um feijão. Mas você vai botar alguma coisa para dentro. Se você não se alimenta da coisa certa, da palavra de Deus, você vai se alimentar de más notícias, de rancor, de mágoa, de orgulho, de vitimismo, de uma série de lixo. Então vamos escolher nos alimentar da coisa certa. A vida com Deus é um investimento diário. Invista na sua vida. É como quando você vai viajar de avião. A aeromoça sempre fala, mas eu tenho meu bebezinho, eu tenho meu filhinho aqui, eu vou botar a máscara nele. Não, primeiro você bota em você. Porque se você não se ajudar, você não consegue ajudar ninguém. Isso é muito revelador, pessoal. A gente às vezes quer inverter as coisas. Não, eu vou fazer pelo outro. Não, se você não fizer por você, o que você vai entregar para alguém? O que você vai fazer por alguém se você não fez por você? A gente dá o que a gente tem. Você bota para fora o que está dentro de você. A boca fala do que está cheio o seu coração. A sua boca revela o que você acredita. Se você é uma pessoa pesada, pessimista, pesada nas palavras, é o que está dentro do seu coração. Seu coração está tenebroso. Mas quando sai fé, sai atitudes de fé, sai palavras de fé, sai palavras de alegria, de vitória, de otimismo, é o que está dentro de você também. Então, para isso, eu preciso botar a coisa certa. Eu preciso me dedicar, eu preciso me entregar. Deus quer nos levantar, pessoal. Mas, acima de tudo, Ele quer que nós tenhamos um nível alto. Ele quer que você prospere, que você conquiste coisas grandes, que você sempre esteja por cabeça. É claro que Ele quer. Mas antes dele fazer aqui fora, Ele me quer num nível alto primeiro. Primeiro eu cresço dentro. O que todos os bilionários que vão dar dicas aí para os outros falam? Ele cresceu dentro. Ele investiu, ele foi ler, ele foi aprender daquele assunto.
Ele foi trabalhar, ele dormia 3, 4, 5 horas por noite. Por quê? Porque ele estava crescendo dentro dele, estava lá na garagem, estava lá sozinho, ele mais um talvez. E comendo mal, e perder noites de sono, enquanto tinha vários lá curtindo, estava lá na faculdade, e gastando, e se relacionando com um monte de meninas, estava lá o cara, focado. É um investimento. O mundo tem um padrão baixo. O mundo fala, dá tudo à sua carne, depois você pensa nisso, depois você corre atrás, depois você apaga esse incêndio. Inclusive a cultura do brasileiro, infelizmente. Depois você vê isso. Tudo de ruim, todo de negativo, vai em alguém, faz um meme, faz uma brincadeira, faz uma piada. E quando você está achando graça de uma coisa, você não se indigna com aquilo. E a gente precisa se indignar com aquilo que está errado. A gente precisa romper com aquilo que está errado. Enquanto eu ficar achando engraçadinho, com uma criança, por exemplo, fazendo manha, quando ele tiver 10, 12, 15 anos, você não vai achar engraçadinho, mas não foi corrigido lá na hora. É a mesma coisa na nossa vida. Enquanto eu não boto e fico indignado, chega, não vou mais passar por isso, chega, não vou mais ouvir esse tipo de coisa, eu não vou mais passar por essa humilhação, eu não vou mais cair nesse erro, nesse pecado, chega! Mas enquanto eu ficar alisando meu próprio pelo, falo assim, não, só foi dessa vez, não, só foi uma coisinha, não, Deus me entende, não, Deus perdoa. É o que muitas pessoas têm vivido. Não, depois eu vejo isso, não, pode ser que seja tarde demais. Vamos lembrar do Sansão. Sansão brincou com a vida dele, anos e anos. Eu vou fazer, vou levantar, vai ser igual das outras vezes. Sempre deu certo, sempre tive força, sempre ganhei. Até que chegou o dia que a presença de Deus tinha saído dele, ele nem tinha percebido. E aí deu tudo errado, aí a vida dele acabou. Então não vamos fazer isso com a nossa vida. Não vamos esperar o dia que aí não tem mais volta. Aquele dia que não, mas agora acabou. Agora perdeu a oportunidade, agora o portal se fechou. Então vamos guardar isso, pessoal. Fala com Deus. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Esconda a palavra, fala com Deus neste momento. Eu me rendo. Tome decisões. Volte para Deus. Volte para o Senhor. Vamos nos espelhar nos vencedores. Davi, José, Daniel foram pessoas muito bem-sucedidas porque eles queriam intimidade com Deus. Eles sabiam, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. A cada passo, meu Pai, a cada passo que eu dou, eu vou mostrando a minha dependência de Deus, a minha vontade de acertar a cada 6 passos um sacrifício, sem pressa, sem correria. A cada passo que você dá, você mostra a sua vontade de agradar a Deus. Você vai tomar uma decisão, você vai falar alguma coisa, você vai ter uma reunião, você depende de Deus, Senhor. Vai comigo, Senhor. Vai comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Me dá a direção, Senhor. Encaminha minha vida, encaminha meus caminhos, Senhor. Você mostra isso a Ele. Você precisa dEle, você quer agradar Ele. Eu quero agradar o Senhor, meu Pai. Eu dependo do Senhor. A cada passo que eu dou, eu quero o Senhor. Chega de viver num nível de fé baixo, pessoal. Vamos crescer. Chega de apresentar justificativas. Chega de entregar o que dá para Deus. Não aceitarei, não oferecereis ao meu Deus algo que não me custe nada. Chega de dar qualquer coisa. Chega de viver uma vida assim, perdido, correndo para lá e para cá e não chegando em lugar nenhum. Não, Deus quer coisas grandes. Tem coisas grandes para você. Mas Ele quer, acima de tudo, a sua alma. Quer que você seja salvo. Então prioriza Deus. Priorize o Senhor na sua vida. Priorize o Senhor na sua família. Priorize o Senhor com seus filhos.
Olha quanto de casa de crente, de casamento de crente, que tem sido uma vergonha, os filhos perdidos, escândalo por todo lado. Por quê? Porque não foi colocado no coração, não foi guardado no coração. Não brinca com o seu destino, em nome de Jesus. Decida ser luz e sal, decida iluminar e decida não deixar que nada se estrague, porque o sal é o que conserva e a luz é o que não nos deixa tropeçar. Então seja luz e seja sal, cumpra o propósito de Deus na sua vida. As pessoas perguntam tanto de propósito. O propósito da minha vida e da sua é fazer o propósito de Deus. E o propósito de Deus é deixar uma geração melhor, deixar um mundo melhor, deixar pessoas melhores, deixar valores e princípios do reino. Então tome as suas decisões em nome de Jesus. Fale com Deus, creia na palavra, guarde no seu coração e tome decisões em nome de Jesus. Faça o seu querer, meu Pai. Permita que Ele faça. Permita. Na minha vida, Senhor, renda-se de verdade a Ele, não apenas na canção, mas na vida, na mente, nas obras. Renda-se ao Senhor. Diga a Ele que você se rende de verdade, que você quer Ele de verdade. Diga a Ele, diga a Ele. Ah, Senhor, fale aos corações, meu Pai. Fale aos corações, que a sua palavra venha e nos divida, Senhor, como uma espada cortante de 2 gumes, Senhor. Que o Senhor venha e nos divida. Nós queremos te conhecer, Senhor. Não brinque com o seu destino. Não brinque com o seu destino. Tome decisões. Tome decisões. Queira conhecer o Senhor intimamente. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Queira conhecer o Senhor. O que você muda hoje? O que você muda hoje na sua rotina, no seu dia a dia, na sua prioridade? Como você organiza melhor a sua vida? Se nada mudar, nada mudará, pessoal. As mudanças aqui fora só acontecem com as mudanças aqui dentro. Tem muitas pessoas que querem mudança sem mudar. Quer que o casamento mude sem que ele mude. Quer que o filho mude sem que ele mude. Quer que as finanças mudem sem que ele mude. Não, nada vai mudar se eu não mudar primeiro. Nada vai mudar. Se eu quero continuar vivendo com a mesma vida, é só viver do mesmo jeito. Se eu quero continuar vivendo os mesmos resultados, tudo bem, é só continuar do mesmo jeito. Mas se nós realmente queremos no nosso espírito, não apenas da boca para fora, mudanças, coisas grandes, coisas maiores, eu tenho que mostrar a Deus o que Ele representa para mim. Qual é o meu nível de entrega, de prioridade a Ele? Eu continuo fazendo de qualquer jeito? Eu vou fazer diferente, vou fazer com excelência, vou fazer dedicado, vou fazer de uma maneira que o Senhor está vendo que Ele tem sido honrado. Fala profundamente aos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que a sua palavra, meu Pai, eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada palavra, meu Pai, que cada ensinamento, que cada questão que foi apresentada, que o Senhor trouxe para nós, Senhor, eu creio, Senhor, na manifestação do Senhor nas nossas vidas. Eu creio, meu Pai, na mudança do nosso caráter, meu Pai, da mudança do nosso estilo de vida, da mudança das nossas prioridades, meu Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro mudanças, meu Pai, declaro um povo forte. Eu declaro um povo forte, meu Pai, um povo fiel, um povo, Senhor,
que entendeu o que deve ser a prioridade da vida. Porque o Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa vida. Se não for pela sua misericórdia, não há saúde, não há vida, não há resultado nenhum, Senhor. Se não for pela sua misericórdia, nós estamos perdidos. Mas, graças à sua misericórdia, nós fomos encontrados. Como aquela ovelha perdida, nós somos encontrados, Pai. Então eu te peço que cada um aqui, Senhor, tenha muito firme no seu coração e tome passos, dê passos de fé, tome decisões de fé. Que dê os passos, a cada 6 passos, um sacrifício. Para que para cada passo que nós dermos, meu Pai, nós venhamos a fazer o nosso sacrifício. Sacrifícios internos, meu Pai, sacrifícios de hábitos, sacrifícios de caráter, sacrifícios de sentimentos. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo, meu Pai, para que possamos experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Então nós somos esse sacrifício vivo, esse sacrifício racional, meu Pai. Esse sacrifício vivo e racional, onde nós atraímos o seu favor, atraímos a sua presença, meu Pai, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nós estamos atraindo, meu Pai. E tenhamos aqui um povo liberto, um povo livre, um povo feliz, um povo realizado, um povo cheio de unção, meu Pai. Porque a nossa casa espiritual está preenchida pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que na nossa vida, meu Pai, não habite mais a amargura, não habite mais a inveja, não habite mais a carnalidade, o desequilíbrio, Senhor. Mas que habite a Sua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor venha responder cada um. Que o Senhor venha responder, meu Pai, cada pedido, cada propósito. Que o Senhor venha abençoar o nosso povo, meu Pai, de uma forma extraordinária. Levanta o nosso povo, abençoa o nosso povo. Senhor, eu declaro respostas, vitórias, portas abertas, meu Pai. Declaro uma vida alinhada. Eu declaro uma vida alinhada, Senhor. Eu declaro respostas, testemunhos, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um, Senhor. Que a nossa vida, a nossa postura, as nossas atitudes, meu Pai, revelem a presença do Senhor. Que eu não preciso nem convidar alguém para um culto, Senhor. Só dela ver a minha vida, ela já vai entender. Meu Deus, eu quero que essa pessoa tenha. Eu quero conhecer, eu quero receber o que essa pessoa, eu quero ouvir o que ela tem ouvido. Porque assim nós temos que viver, Senhor. Nós vemos na Sua palavra isso. Os heróis, os homens e mulheres da palavra, Senhor. Muitas vezes eles não falavam nenhuma vez da palavra de Deus, de Jesus, mas todos queriam estar perto deles. Todos queriam estar perto deles, fazer amizade, fazer negócios, estar junto, meu Pai, porque viam, tem diferença na vida dessa pessoa. Tem diferença na vida dessa pessoa. Que fique claro, meu Pai, a diferença nas nossas vidas. Que fique claro, meu Pai, que fique claro, evidente, Senhor, a diferença do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas mudanças que eu creio, Senhor, que cada um tomou aqui hoje. As decisões de viver uma vida diferente com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que cada um aqui saia reflexivo e determinado a estabelecer as coisas certas em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos desde já. Amém, amém e amém.